Vamos falar de futebol? O Botafogo, nesse instante, tem a segunda melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro depois de 8 rodadas. Não, 9, né? 9 rodadas, né, Jordana? 8. O recorde pertence ao Palmeiras, que fez 22 pontos nesse estágio do Brasileirão em 2019, quando venceu 7 partidas e empatou uma. Na época o time era comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Esse Botafogo aí já tem a segunda melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. E obviamente, né, não podia não ser assim, a melhor campanha da história do Botafogo. Mas a gente vai falar dos paulistas, que têm compromissos importantes pela Copa do Brasil nessa semana. Jordana Araújo, e aí? Quem é que tem mais razões para estar preocupado? Olha, levando em consideração essa rodada do Campeonato Brasileiro, nessa 8ª rodada encerrada ontem, eu acho que o Corinthians, né, tem a missão mais difícil. Mas passando rapidinho pelos jogos, o São Paulo venceu o Goiás por 2-1 de virada, dando muita moral para o Dorival Júnior, que não sabe o que é perder no comando do São Paulo. Incrível, né? Saudades. Pois é. Saudade, né, Ivan? Um início muito bom. Essa vitória colocou o São Paulo na 3ª colocação na tabela de classificação. E essa sequência de 12 jogos sem perder. Um jogo técnico muito bom para o São Paulo, né? O São Paulo que fez um segundo tempo totalmente diferente do primeiro. A chacoalhada foi boa. O Goiás vacilou também. O Goiás tentou se segurar cedo demais. Mas se fechou ali e aí deu o jogo pro São Paulo. O Goiás tinha uma questão física também. O Emerson Ávila estava falando que ele tá com alguns problemas ali de DM, então teve que fazer algumas substituições, não conseguiu manter o nível, mas muito mérito também do Dorival Júnior, que mexeu muito bem ali durante o intervalo. No domingo, o Corinthians reencontrou a vitória depois de um mês, a primeira do técnico Vanderlei Luxemburgo, o contraste aí de trabalhos, né? Desde que assumiu o comando técnico do Corinthians, Luxemburgo não sabia o que era vencer, né? Aliás, tinha vencido o Remo na Copa do Brasil. Aliás, essa vitória foi com o Cuca, perdão aqui pela confusão, foi com o Cuca. Mas o Luxemburgo não sabia o que era vencer. Ontem ganhou do Fluminense, do Fernando Diniz, que não estava no campo, mas é o Fluminense do Fernando Diniz. 2 gols do Roger Guedes, o artilheiro da temporada, responsável por marcar metade dos gols do Corinthians no ano. O Corinthians tem 34 gols, 17 só do Roger Guedes, e o Palmeiras empatou com o Galo em um jogo marcado pela anulação de um golaço do Rony. Cheguei por aqui, a nossa Sarinha estava revoltada na redação, que ela achou um absurdo. Estava, né? Tava assim, impedido. A imagem é inconclusiva, mas, cara, se a regra é essa, se você traça a linha lá e diz que tá impedido, diz que tá, tem que marcar. Todo mundo fala assim, não, mas porque tem que mudar isso aí, porque aí é impedimento por um fio de cabelo. Tinha que ter uma zona de respiro ali. 10 centímetros, tudo bem, mas aí a linha vai ser traçada 10 centímetros para frente do nariz do jogador. Quando for 10 centímetros e 1 milímetro, vão falar, impedimento por 1 milímetro. Sempre vai ter uma linha. Sempre vai ter margem, né? Vai ter margem para discussão e para contestação. Mas aí o Dudu marcou pelo Palmeiras, o Pavão tinha marcado anteriormente. Dudu garantindo o empate do Palmeiras, que está a 5 pontos do líder Botafogo, Palmeiras vice-líder, encerrando com o Santos, que estava há 5 anos. O problema é que o Palmeiras começa a ver muita gente no retrovisor, né? O São Paulo, por exemplo, está a 1 ponto. A 2 pontos do Palmeiras estão Atlético e Grêmio. Aí a 3 pontos já temos Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, todo mundo com 13. Então é muita gente coladinha no Palmeiras. E o Botafogo bem sussa lá na frente. O Botafogo tá tranquilão lá na frente, e essa do segundo para baixo ali, a briga é boa. O Santos estava 5 anos sem perder do Bragantino, foi derrotado ontem por 2-0 no Nabi Abichedi, interrompendo uma sequência de 3 jogos sem derrotas. Agora, como a gente abriu falando, as equipes voltam as atenções para as 8ª de final da Copa do Brasil, que começa na quarta-feira. Vou passar rapidinho aqui os confrontos. O Santos enfrenta o Bahia fora de casa. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza. O Corinthians, o Atlético Mineiro e o São Paulo Sport. O Corinthians dos 4, né? O Corinthians é o que tem a missão mais difícil, vai enfrentar o Galo. Uma vantagem de 2-0 para o Galo, que está embalado, que tem um time muito bem construído. Então, aqui em São Paulo, o Corinthians tendo essa dura missão de reverter uma vantagem de 2-0 para o Galo. Olha, a próxima rodada do Brasileiro, o Palmeiras jogou 3 fora de casa, né? É muito boa para o Verdão, porque o Palmeiras vai pegar em casa, no Allianz Parque, domingo, às 6h30 da tarde, o Curitiba. O Curitiba é simplesmente o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Não tem uma mísera vitória. Empatou 3 jogos e perdeu todos os outros.
né? Então não dá para imaginar o Palmeiras não ganhando 3 pontos nessa partida. O São Paulo tem um jogo bem complicado, domingo às 4 da tarde contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Santos joga em casa? Joga, no sábado às 9, só que é contra o Inter, que tá ali também, ciscando as mesmas posições que o Santos e tentando se recuperar depois de 4 derrotas consecutivas e uma vitória no fim de semana. E o Corinthians vai jogar fora de casa contra o América, no Independência, sábado às 6h30 da tarde. Para não dizer que não falamos de todos os paulistas, o Red Bull tem um confronto bem complicado também no domingo às 4 da tarde contra o Fluminense no Maracanã. Campeonato Brasileiro muito disputado, como sempre, né, Megali? Muito. É isso aí. Valeu, Jordana. Obrigada. Valeu, até mais.